o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje. Polícia Federal afirma em relatório que Lulinha e lobista mantinham um núcleo de atuação para tentar fechar negócios com o governo federal. Estados Unidos pedem ajuda de aliados e China para isolar a economia iraniana. Estados Unidos realizam operações militares contra tráfico de drogas no norte do Equador. Professora denuncia assédio após ser mordida e agarrada por instrutor de academia. E veja ainda, o Maracanã será palco da abertura e final da Copa do Mundo Feminina do ano que vem. Boa noite. A Polícia Federal afirmou em um dos relatórios que Lulinha, filho do presidente Lula, e a empresária Roberta Luchsinger mantinham um núcleo de atuação permanente para tentar fechar negócios com o poder público. Fernando Bittar também fazia parte do grupo. Ele era o dono do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, que teve reformas investigadas lá na Operação Lava Jato. De acordo com a Polícia Federal, Lulinha, Roberta e Bittar mantinham um grupo no WhatsApp chamado Mussaranhos, onde discutiam as investidas junto ao governo. O relatório da Polícia Federal identificou Roberta como a responsável por fazer a ponte entre o grupo e pessoas estratégicas do setor privado e da administração pública. Uma das linhas de investigação da PF, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que defende Lulinha, afirmou que teve acesso apenas à parte do inquérito. Em qualquer manifestação desde o momento será prematura e poderia ser irresponsável. De acordo com informações, Roberta projetava ganhos de até 100 milhões de reais apenas em 2024. Ela aparece dando instruções sobre pagamentos em dinheiro em diferentes destinatários. A Procuradoria-Geral da República disse ao STF que a atuação de Roberta e Lulinha para favorecer o careca do INSS não culminou com o fechamento de negócios com o poder público. E a oposição se articula para preservar as provas contra o filho do presidente Lula. O senador Carlos Viana iniciou os pedidos de assinatura para a abertura de uma nova CPMI para apurar a atuação de Lulinha. Carlos Viana enviou ao ministro do STF, André Mendonça, um pedido de aprofundamento da investigação contra Lulinha e preservação de provas digitais no caso. O senador também voltou a pedir assinaturas e um requerimento para a abertura de uma nova CPMI. Na justificativa, o senador argumenta ser necessário esclarecer, entre outros pontos, se houve pagamentos ou promessas de vantagens pela intermediação, quais autoridades e órgãos públicos foram procurados e se houve uso indevido de relações pessoais ou de acesso privilegiado à estrutura governamental. Além do caso envolvendo o Ministério da Saúde, Lulinha é investigado em outros 2 inquéritos. Em um deles, a Polícia Federal apura se o filho do presidente teria atuado para beneficiar uma empresa de tecnologia junto à Dataprev. A empresa envolvida tem contratos de mais de 55 milhões de reais com o governo federal. Carlos Viana afirmou em entrevista nesta semana que é uma tentativa de blindagem. Ele chama ainda de absurdo o pedido da PGR para que a investigação seja levada à primeira instância da Justiça brasileira. Os Estados Unidos pediram que os aliados e a China se juntem à campanha de Donald Trump para isolar a economia iraniana. Os Estados Unidos elevaram a pressão sobre o Irã ao lançar uma nova ofensiva econômica destinada, segundo Washington, a isolar completamente o país e enfraquecer o governo de Teherã. Em entrevista à CNBC, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, pediu aos aliados dos Estados Unidos e também à China que se somem à iniciativa, que ele assegurou buscar provocar o colapso do regime iraniano no que chamou de maior operação de isolamento econômico coordenado na história. O movimento marca uma guinada na estratégia do governo de Donald Trump, que agora aposta na pressão financeira, em vez de uma escalada militar, no momento em que a guerra iniciada em 28 de fevereiro se aproxima de 6 meses. Washington advertiu ainda que os países que mantiverem vínculos econômicos com Teherã poderão enfrentar represálias. O Irã respondeu acusando os Estados Unidos de praticar terrorismo econômico e de cometer crimes contra a humanidade, ao considerar que as sanções afetam diretamente a população civil. A República Islâmica sustenta que a estratégia americana está condenada ao fracasso e rejeita renunciar ao seu programa de enriquecimento de urânio, um dos principais pontos de disputa. Enquanto isso, as tensões militares diminuíram
embora persistam o bloqueio naval americano e as restrições iranianas em torno do estratégico Estreito de Hormuz, enquanto as conversas entre ambos os países continuam suspensas. Um avião caiu em uma base militar dos Estados Unidos no Alasca. 8 pessoas morreram. Um porta-voz do Comando do Alasca afirmou que o acidente está sendo investigado e que a identidade das vítimas será revelada após o contato com as famílias. A pasta confirmou ainda que a aeronave era um voo civil que transportava integrantes de uma equipe. Estados Unidos e Equador estão trabalhando juntos contra o tráfico de drogas. Os Estados Unidos ampliaram sua participação na luta contra o narcotráfico no Equador. Autoridades equatorianas confirmaram que forças de Washington realizam operações conjuntas na província costeira de Esmeraldas, uma das áreas mais afetadas pela violência ligada ao crime organizado, próximo à fronteira com a Colômbia. As ações fazem parte do chamado Escudo das Américas, uma coalizão antidrogas integrada por cerca de 20 países da América Latina e do Caribe. Embora as autoridades mantenham em sigilo o número de efetivos mobilizados, o governador de Esmeraldas assegurou que já se trabalha em coordenação com o Exército dos Estados Unidos. Já estamos realizando atividades de planejamento para que possamos começar a erradicar essas quadrilhas de narcoterroristas, as pessoas que se dedicam à mineração ilegal. O anúncio coincide com a chegada de 2 navios de guerra e 3 helicópteros Black Hawk dos Estados Unidos para reforçar o controle marítimo e costeiro. Segundo o Ministério da Defesa, essas capacidades vão permitir triplicar as operações de interdição no Pacífico Equatoriano. O presidente Daniel Noboa mantém uma estratégia de mão pesada contra as organizações criminosas em um país que registrou no ano passado uma taxa recorde de 52 homicídios por cada 100 mil habitantes. Nesta semana, além disso, o governo autorizou a permanência de militares americanos por até 180 dias sem visto e com imunidade migratória. A cooperação bilateral se intensifica, enquanto o Departamento de Estado também anunciou o embargo de 10 embarcações pesqueiras equatorianas por suposto tráfico de drogas e sanções contra 15 pessoas vinculadas a uma rede de narcotráfico. O exército israelense admitiu esta semana ter atingido um carro onde estava uma família palestina durante a guerra contra os terroristas do Hamas em janeiro de 2024. A morte de Hind Rajab, em Gaza, em 2024, despertou indignação internacional e inspirou um filme indicado ao Oscar. A menina palestina de 5 anos fez uma ligação desesperada para o Crescente Vermelho em 29 de janeiro de 2024, de dentro de um carro crivado de balas na cidade de Gaza. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, junto com os de 6 familiares e de 2 socorristas enviados para resgatá-la. Na quarta-feira, o exército israelense admitiu que atirou contra o veículo, contrariando uma versão anterior, na qual havia negado ter tropas destacadas na área. Os militares anunciaram que abriram uma investigação penal para esclarecer supostas falhas na coordenação do deslocamento da ambulância do Crescente Vermelho palestino. Mas a família não está satisfeita. A avó da menina, que também se chama Hind Rajab, disse que ficaram surpresos com a declaração. Esta é a primeira vez que o exército israelense admitiu seu erro. Mas para nós isso não é uma admissão, e sim uma tentativa do exército israelense de justificar perante o mundo como cometeu o crime e como executou Hind ao vivo, à plena vista de todo o mundo. O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que a abertura da investigação penal mostra que o país é uma democracia que respeita a lei e está comprometido com o Estado de Direito. Não confiamos no sistema de justiça de Israel. Não confiamos neles porque cometeram inúmeros crimes. Reconheceram o caso de Hind porque ele está documentado, mas em Gaza aconteceram muitos outros crimes que não foram documentados. A história inspirou o premiado filme franco-tunisiano A Voz de Hind Rajab, vencedor do Leão de Prata no Festival Internacional de Veneza e indicado na última edição do Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Após anunciar a investigação, o exército israelense informou que não vai abrir processos penais sobre outros 3 incidentes de grande repercussão,
que envolvem a morte de 7 funcionários da World Central Kitchen e 4 da Organização Médicos Sem Fronteiras, ambos sob escrutínio internacional. O governo norte-americano ampliou a pressão econômica contra Cuba e incluiu 9 entidades na lista de sanções. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra Cuba, em particular contra 9 entidades, principalmente dos setores de mineração e metalurgia. O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que essas entidades, entre elas o Ministério da Construção, apoiam a máquina repressiva do regime ao controlarem setores econômicos-chave. O chefe da diplomacia de Washington também anunciou sanções contra os dirigentes do Instituto Cubano de Amizade com os Povos. A Casa Branca acusa de financiar, particularmente por meio do Instituto, uma ampla rede nos Estados Unidos destinada a identificar, recrutar e radicalizar elementos subversivos que operam principalmente sob o pretexto de intercâmbios educacionais ou culturais. Segundo Rubio, dias atrás, o regime tentou aproveitar o centenário de Fidel Castro para reativar essa rede subversiva, enviando a Havana uma nova brigada de simpatizantes internacionais para que fizessem contato com autoridades do regime. No X, o chanceler cubano Bruno Rodrigues respondeu que Rubio continua punindo empresas cubanas com o propósito deliberado de afetar a economia e impedir que o governo da ilha garanta os serviços básicos à população. O secretário de Estado americano, cujos pais são de origem cubana, é considerado o principal arquiteto da política de pressão máxima exercida pelo presidente Donald Trump sobre o governo da ilha. Os Estados Unidos impõem desde janeiro um embargo petroleiro de fato a Cuba, o que agravou a crise energética no país e causa apagões com regularidade. Também impuseram uma série de sanções drásticas dirigidas principalmente contra o conglomerado Gaesa, controlado pelos militares e fundado por Raul Castro em 1995, que é um alvo central da política americana para Cuba. No próximo bloco, advogado é preso suspeito de agredir filha de 6 anos em São Paulo. E professora denuncia assédio após ser mordida e agarrada em academia. Um advogado de 44 anos foi preso no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, suspeito de agredir a filha. Câmeras de segurança registraram toda a ação. As agressões aconteceram em um prédio residencial no bairro do Limão. Vizinhos ouviram uma discussão e acionaram a polícia militar. Os policiais tiveram acesso às imagens do elevador onde aconteceram as agressões e confirmaram as suspeitas. A mãe da criança contou que deixou a filha aos cuidados do pai e que foi trabalhar. Ao retornar para casa, segundo ela, pai e filha estavam discutindo. A mãe contou ainda que o advogado xingava a filha. A polícia militar chegou ao apartamento e viu que o homem estava trancado em um cômodo. Segundo informações, foi necessário arrombar a porta. O homem disse que a criança havia ido encontrar uma amiga no condomínio e que em determinado momento não conseguiu localizá-la e que ficou irritado com a situação. Segundo a delegada responsável pelo caso, a mulher afirmou que esta teria sido a primeira vez que o marido agrediu a filha. Ela também relatou que o homem passa por um período de depressão e consumo de álcool. O homem foi preso em flagrante pela suspeita de prática de crime de maus-tratos. Uma mulher de 25 anos denunciou um instrutor de academia por assédio, após ser agarrada e mordida no ombro durante um treino. A professora contou que malhava no local há cerca de 1 ano e que o instrutor costumava ter atitudes desagradáveis com ela. Segundo ela, o homem passava a mão nas costas dela e dizia que era resenha. No dia em que foi mordida, a professora contou que estava praticando um exercício e que negou a aproximação do instrutor. Segundo ela, o homem a agarrou sem consentimento dela e a mordeu. Nas imagens, a mulher aparece encostada numa rampa enquanto o instrutor se aproxima. Ela baixa a cabeça e o homem a segura pela cintura. O homem chegou a ser afastado pela academia após a denúncia, mas nesta semana, a mulher disse ter visto o instrutor trabalhando normalmente no local. O caso foi registrado como importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal. A academia Eleva Fit informou que o instrutor não foi recontratado ou readmitido, mas que profissionais da equipe precisaram se afastar por questões médicas e que a gestão tentou encontrar substitutos, mas não conseguiu. E por isso, chamou o ex-funcionário excepcionalmente para a cobertura de 2 diárias.
A seguir, Ronaldinho Gaúcho retorna ao futebol na 3ª divisão italiana e o palco da abertura e final da Copa do Mundo Feminina. Cientistas italianos estão soltando milhares de pequenos polvos para combater uma espécie invasora de caranguejo. O Canal do Panamá anunciou novas restrições ao trânsito de navios devido à diminuição das chuvas provocadas pelo fenômeno El Niño, uma situação que ameaça o funcionamento de uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. A partir de 3 de setembro, o número de travessias diárias será reduzido de 36 para 34 embarcações e, a partir de 15 de setembro, cairá para 32. Pela via de 80 km de extensão, circula cerca de 5% do comércio marítimo mundial. A autoridade do Canal do Panamá explicou que os lagos que abastecem de águas eclusas registram níveis afetados pela seca. Entre maio e agosto, as precipitações na Bahia foram 34% inferiores à média histórica, enquanto o aporte de água ao sistema caiu 44%. As novas restrições podem aumentar os tempos de espera para os navios que não tenham reserva prévia. Atualmente, 9 em cada 10 trânsitos são programados com antecedência, enquanto os espaços restantes são atribuídos por meio de leilões. A pressão sobre a rota ficou evidente em abril, quando uma embarcação chegou a pagar 4 milhões de dólares para garantir sua passagem, muito acima dos 135 mil dólares que eram a média antes da recente crise no Estreito de Hormuz. A administração do canal advertiu ainda que não descarta novas medidas se a falta de chuvas persistir. Para reforçar o abastecimento de água, também promove a construção de um reservatório de 4.600 hectares no Rio Índio, uma obra avaliada em 1,6 bilhão de dólares que busca proteger as operações da via diante de futuras secas e garantir o fornecimento de água potável para grande parte da população panamenha. O Canal do Panamá vai reduzir a partir de setembro o número de navios por conta da diminuição das chuvas. 5% do comércio marítimo mundial passa pela região. Esses polvos recém-nascidos têm uma missão. Eles são criados em um laboratório no porto de Cesenatico, no nordeste da Itália. Quando estão prontos, são levados para o mar e soltos perto de recifes subaquáticos, onde cientistas instalaram tocas artificiais de cimento e argila para ajudar os moluscos a prosperar. O objetivo é que eles ajudem a controlar a crescente população de caranguejo azul, um crustáceo voraz que dizimou a produção de polvos no mar Adriático. Escolhemos o polvo porque, na natureza, ele é um predador muito poderoso de crustáceos em geral. Graças aos testes que realizamos na universidade, mostramos que também são capazes de predar o caranguejo azul. Originário da costa atlântica da América do Norte, o caranguejo azul chegou ao Mediterrâneo há décadas, provavelmente transportado pela água de lastro dos navios. Mas nos últimos anos, sua população aumentou drasticamente, o que o governo e as associações de pesca atribuem ao aquecimento das águas e às mudanças climáticas. As autoridades da região da Emília-Romanha estimaram no ano passado que a espécie causou prejuízos de quase 20 milhões de dólares na área desde 2022. É uma espécie que se alimenta principalmente de moluscos bivalves. Como consegue nadar, pode causar problemas em fazendas de mexilhões. A captura de chocos diminuiu ao longo dos anos porque não são mais pescados nas quantidades de antes. Com esta iniciativa, é muito provável que o polvo contribua para compensar essa escassez de chocos. E no que diz respeito à produtividade do mar em si, da pesca, acho que é algo positivo. Cerca de 80 mil polvos foram libertados desde junho, um número que a equipe de investigação pretende duplicar até o final de agosto, na esperança de que alguns cheguem à idade adulta. O projeto enfrenta, contudo, alguns desafios. O polvo comum não habita tipicamente as águas quentes e arenosas, características das áreas onde o caranguejo azul causa mais danos. Outros especialistas também estudam a utilização de robalo ou enguia para combater o caranguejo. Ainda assim, estes cientistas estão confiantes de que o projeto piloto ajudará a limitar o número de caranguejos azuis e o seu impacto na costa do Adriático.
E aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho vai tentar marcar o gol de número 300 pelo Ravenna, um ambicioso clube da terceira divisão italiana que articulou o inesperado retorno do craque brasileiro aos gramados. Uma lenda na terceira divisão do futebol italiano. Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho se apresentou no Ravenna, clube pelo qual vai tentar marcar seu gol de número 300. Só para agradecer a todos por tudo, por chegar aqui e ver todos vocês. Muito obrigado de coração, obrigado. E estamos esperando coisas boas neste ano. A contratação do craque, que se aposentou do futebol em 2015, faz parte de um projeto ambicioso, liderado pelo empresário ítalo-americano Inácio Cipriani, proprietário do Ravenna desde 2024. Segundo o dirigente, o objetivo do camisa 10 é romântico, tentar marcar seu último gol. Seu envolvimento não é só uma jogada de marketing para falarem do clube, acrescentando que o pentacampeão também vai adquirir uma participação na empresa. Para mim, o Ronaldinho é meu ídolo no futebol. Eu acompanho ele, é o meu jogador favorito. Ele é um pouco da nossa infância, nós crescemos com ele, e agora vê-lo em Ravenna é certamente algo muito bonito. Ronaldinho deve participar de um treino aberto ao público na sexta-feira, mas não vai jogar contra a Reggiana na próxima segunda-feira, e estreia da equipe na Série C italiana. E a FIFA anunciou que o Maracanã será o palco da abertura e da final da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estádio do Maracanã será o palco da abertura da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. O anúncio realizado pela FIFA torna o estádio do Rio de Janeiro o terceiro a receber uma final do Mundial tanto no masculino quanto no feminino, depois do estádio Rassunda em Solna, na Suécia, hoje demolido, e do Rose Bowl em Pasadena, nos Estados Unidos. Em maio de 2025, a entidade já havia anunciado que o Maracanã receberia a final da Copa, disputada em solo brasileiro. Além do Rio de Janeiro, outras 7 cidades receberam jogos do torneio: Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo. 32 seleções vão participar desta edição da Copa do Mundo Feminina, a primeira na América do Sul, disputando ao todo 64 partidas, antes da ampliação para 48 equipes, prevista para 2031. Em comunicado, a diretora de futebol feminino da FIFA, Sarai Barman, afirmou que ao elaborar o calendário de jogos, a entidade se esforçou para garantir a equidade esportiva entre as 32 equipes, levando em conta, sobretudo, as distâncias entre a cidade e sede. Corinthians venceu o Rosário, está nas quartas de final da Copa Libertadores. O Timão recebeu em casa o Rosário da Argentina pelas oitavas de final. E o destino quis que uma pessoa ajudasse a decidir a vaga na próxima fase para o torneio. Após o impasse envolvendo a renovação, Memphis Depay entrou em campo e deu assistência para Breno Bidon garantir a vaga do Corinthians. O Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoado. Sábado tem Marcha para Jesus em Caieiras, tem encontro com Deus no Renascer Hall Sede Internacional pela manhã. Domingo tem celebração da família, os cultos são presenciais em todas as igrejas Renascer em Cristo às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. Segunda a gente está de volta a partir das 7h30 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.